Novamente juntos para a leitura do livro Tramas do Destino, escrito por Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Expiação e provas. Observação. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado, simultaneamente provas com relação ao futuro. Depuram-nos, elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. Comentário de Allan Kardec na questão 399 do Livro dos Espíritos, sendo da 46ª edição. Isso aqui foi uma nota do autor espiritual, ou seja, do Filomeno de Miranda. Seguindo. Sofrendo a compulsão expiatória a que se submetiam, os familiares do Sr. Rafael e ele mesmo reconquistavam pela dor os recursos que a insânia os fizera malbaratar, com as decorrentes complexidades que se expressaram na perversidade e exploração que impuseram aos que lhes deviam compartir os bens em face das angústias determinações divinas. Embora o esquecimento dos compromissos que resultaram nos atos nefastos não se encontram isentos da carga de culpas e alcançá-los como medida salvadora, com que se enriqueceriam de bens morais para as provas futuras, as quais lhes avaliariam as conquistas. Muito natural que transitassem agora entre desassossegos, em expectativa de novas desesperadoras surpresas. Merece que se considere aqui a intuição que o espírito conserva das expiações a que deve submeter-se, vivendo à espera da ocorrência saneadora a que se constitui um sofrimento. Quando em estado de sono fisiológico, parcialmente lúcido, inteira-se do que lhe cabe ressarcir, e anela mesmo pelos anseios com que pode libertar da constrição do remorso ante a percepção dos gozos e venturas que os aguardam, cessada a pena de que vem depender. Em outros casos, roga que lhe antecipem a regularização das dívidas, a que chegada dos sofrimentos, prometendo-se coragem e valor ante os sucessos dolorosos. Graças a esses estoicismos da consciência, que se dispõe a superar as circunstâncias aziagas da vida, áurea renovação dos recursos preciosos com que sustenta as encarniçadas batalhas, com altivez e sem desânimo, tornando-se exemplo de abnegação e dignidade, estímulo para os que facilmente desfalecem nas lutas, mirando-se nos espelhos do seu heroísmo, erguendo-se sem o desculpismo nem a autocomisseração em que outros se apoiam para a queixa e a fuga. Nesses momentos de sintonia maior com a responsabilidade, recebe do seu anjo guardião altas doses de emulação e vitalidade, para não desesperecer, sustentando pelos poderosos fios do pensamento um vigoroso intercâmbio com as nascentes superiores da vida, que regem os destinos humanos e os vitalizam no cumprimento das tarefas que lhes cabem realizar. Mediante as lutas acirradas, os sacrifícios sobre-humanos, as renúncias hercúleas ou a realização dos empreendimentos da edificação humana, nas conquistas e nas sustentações dos ideais, nas ciências e nas artes do pensamento e na fé. Meus amigos, nós estamos numa escola aqui na Terra. A nossa encarnação serve para nos reeducar, ou às vezes até nos sanar, sendo dessa forma um hospital. A gente está aqui para aprender a ser uma pessoa melhor a cada dia. E as dificuldades da vida são a ferramenta que existe para que a gente aprenda como é a vida de todos, como nós podemos nos ajudar, superando as dificuldades juntos, um ajudando os outros. Foi o que Jesus veio nos ensinar, até mesmo com sua próprio exemplo. Mas seguindo com o nosso livro. Dona Artemis e Ermelinda, por procederem de estirpe espiritual elevada, pelos padrões de enobrecimento de que se fizeram credoras, dispunham de mais amplas possibilidades, fora das limitações orgânicas, portanto, fluíam de maior dosagem de forças morais para sustentar-se nas ásperas conjunturas que as alcançavam. Fortemente sustentadas pela mãe de Dona Artemis, a senhora Adelaide, que participava das equipes espirituais que dinamizam na Terra as esperanças e consolações do Evangelho, em nome do Cristo, essa reintegra, ao desencarnar, as hostes a que se vinculava antes da encarnação, podendo auxiliar as
sofridas mulheres, ou seja, a mãe dela ajudava nessa situação difícil porque ela vivia. Considerando-se ser um espírito que completava seus programas kármicos, permanecia na condição de anjo tutelar, instando pela ascensão dos amores ainda imantados à retaguarda que lhe cumpria impelir ao avanço, embora guindada a posição meritória em que se encontrava. Então, aquele que sobe de nível espiritual vem para ajudar a sua família, que ainda se encontra pagando contas do passado. Na sua última experiência carnal, longe dos movimentados meios da cidade, descobria entre a gente simples do interior excelente campo de trabalho em que materializava, pela vivência, as virtudes da fé e da caridade, tornando-se verdadeira mãe espiritual de homens e mulheres, crianças e velhinhos desvalidos, para os quais as arcas do seu amor estavam sempre abertas de par a par. Sob sua inspiração, a fraternidade, na fazenda, substituía a arrogância e o preconceito decorrentes das diferenças econômicas. A fé religiosa, espontânea e simples, aquecera os corações. O trabalho enflorescera nas almas. Não distinguindo entre os méritos dos seus e dos filhos, dos auxiliares, conseguiu imprimir na família o respeito ao próximo, em qualquer posição em que esse se encontrasse, havendo transmitido aos descendentes, a par do exemplo vivo, as virtudes do coração de Dona Artemis, se fizera atestado, inequívoco, sua legítima sucessora. Ermelinda se lhe vinculava afetivamente por vida anterior, havendo nela um plugue da emotividade, da sintonia perfeita com que lhe recebia a inspiração. Já o Sr. Rafael, Lisandra e Gilberto, profundamente emaranhados entre si pela trama dos sucessivos amores e desventuras que perpetraram, em que se mancomunaram, possuíam menos resistência moral, enovelados na expiação educadora que pouco e pouco os adestrava para cometimentos mais relevantes. Passaram-se 8 longos anos de comburência e dor, em que aqueles corações reagiam conforme a capacidade pessoal em relação à existência, quando Lisandra, cujo quadro psíquico apresentava sensível e contínuo agravamento, apareceu com alarmantes sinais de hanseníase. Consultado o Dr. Armando Passos, detendo-se procedido aos exames de cultura, dissiparam-se as dúvidas ante a confirmação do diagnóstico letal. Vocês lembram, né? Que eles fizeram o exame, mas a doença podia aparecer até 20 anos depois. Aqui, 8 anos, já ela aparece também com a doença. Continuando. Lisandra contava 22 anos. Não era portadora de beleza física ou de magnetismo pessoal expressivo. Ao contrário, como resultado de seus deslizes espirituais, dela emanavam vibrações desconcertantes que desagradavam aos primeiros encontros quando esses lhe privassem a convivência. Arredia, refugiava-se em tiques nervosos que lhe denotavam o desarranjo emocional. Pouco loquaz, tornava-se tímida, vivendo mais as contingências íntimas e as da família. Por isso, não fluía das alegrias da mocidade, recolhida aos muros da desolação em que refundia a vida. Não poderia ser maior o drama que a notícia produziu em Dona Artemis. O médico, ora mais envelhecido, que acompanhava a dolorosa via-crucis da família, externou à senhora sua profunda compunção. Posso atinar com o seu imensurável padecer, asseverou a venerável mulher, após a diagnose. Em casos dessa natureza, o internamento faz-se inadiável. Eu sei, doutor, redarguiu sucumbida a ouvinte, a tremer de emoção e dor. Todavia, uma sombra de tragédia agora maior nos ronda e ameaça. A instância do médico, realmente sensibilizado, confiou-lhe o pensamento do esposo rebelde, que seria se suicidar se um dia viesse a descobrir o infortúnio da filha ou de outra pessoa do lar, por julgar-se culpado da contaminação. Não desejando apresentar uma imagem negativa do companheiro, era-lhe impossível, porém, naquela situação, ocultar a força do seu temperamento. O médico, que o conhecia de perto, por acompanhar-lhe a problemática na colônia, concordou quanto à ameaça do paciente e genitor. Transferir Lisandra para outra cidade, apressou-se Dona Artemis para elucidar, será condenar-lhe à morte. Só a divina providência nos sustenta nesse demorado trance, e não sei quanto aguentarei. E ela, cuja saúde mental não é das melhores,
como suportará sem sucumbir na loucura total, longe da nossa vigília e paciência? Na interrogação comovida entre as lágrimas de superlativa dor, repercutia nas fibras íntimas do homem de ciência, então sinceramente condoído ante as vicissitudes do próximo. Superados os dias das ambições, vencidos os trâmites das humanas vaidades, ele refundia os conceitos sobre a vida, tornara-se verdadeiramente um sacerdote da saúde, não mais um profissional mecânico junto aos pacientes. Os anos que se dobravam sobre as suas experiências o amadureceram no amor, trouxeram-lhe regular cópia de decepções, sobrecarregaram-no nos necessários e indigentes infortúnios, conforme são consideradas as provações pelas pessoas, quando um dos filhos fora vítima da terrível acidente automobilístico do qual saíra paralítico por seccionamento medular na região da coluna cervical, que lhe constituía motivo de constante preocupação e azedado zelo. Passados alguns minutos de silêncio, explicou solícito como irmanaram a sua aquela angústia maternal. Há na atualidade, e já de algum tempo, uma forte corrente científica que luta por não isolar o Hanseniano, mantendo-o na convivência familiar. Sabemos que o contágio normalmente se dá no período da infância, ficando o bacilo inoculado por muito tempo. Como não há crianças em casa, poderemos examinar a possibilidade de utilizar a terapêutica de ambulatório, desde que a doente seja necessariamente mantida em compartimento à parte. Não posso afiançar que lograrei essa concessão. Prometo lutar por ela, junto aos demais membros responsáveis pela prevenção e tratamento da lepra. Procurou reanimar a senhora, considerando a moderna terapêutica, graças à qual a enfermidade já se candidatava a ser flagelo do passado. O caso de Lisandra, asseverou, denunciado pelas dores de que padecia há pouco tempo, era de natureza nervosa, e como não se apresentava em curso adiantado, talvez pudesse ser debelado com relativa facilidade. Mostrou-se otimista e fraternal, conseguindo amainar a tempestade na mente e nos sentimentos da mãe da jovem. Ermelinda, que a acompanhava incessantemente, completou as palavras do médico com a sua incondicional solidariedade e confiança em Deus. Retornando ao lar, após os exames, informaram Lisandra quanto aos resultados e as benignas providências. Ela recebeu a notícia sobre a dolorosa constrição de violenta crise, como já se esperava. Combinou-se então notificar o fato ao Sr. Rafael, aguardando-se o tempo. Dr. Armando, dias depois, veio pessoalmente à residência da família, martirizada, informar que a paciente ficaria aos seus cuidados, em casa mesmo, obedecendo a um rigoroso programa que já traçara. Com Dona Artemis concordou em separar a jovem no amplo cômodo arejado, com janelas abertas para o quintal, mantendo somente os móveis indispensáveis, dando severas instruções que seriam cumpridas integralmente. Prometeu-se, a seu turno, nada revelar ao Sr. Ferguson, senão quando o quadro pudesse sugerir um prognóstico menos sombrio e liberativo. Imediatamente tomadas as providências cabíveis, Lisandra se internou na cela do seu próprio lar, onde, de certo modo, já vivia semi-encarcerada no lugar em que a justiça inderrogável e soberana a amparava entre os tecidos orgânicos em entumecimentos, resultantes da expiação e prova purificadora de que necessitava. Meus amigos, ela ainda teve sorte, vai ficar em casa junto da família, não é verdade? Mas é uma situação muito difícil que todos nós precisamos entender como sendo a cura do espírito. As doenças físicas são curas para o nosso espírito, que este sim é imortal. Continuaremos essa história no próximo capítulo. Até mais.